Boa noite, alunos. Boa noite a todos que estão aí acompanhando o nosso ciclo de palestras 2021. Novamente, a Unipar, o curso de Direito de Guaíra, está oferecendo esse ciclo de palestras, tanto com o professor Tiago Fiore, com o tema de Juizado Especial Cível, e comigo, professora Adriana, com o tema Curso de Direito Ambiental. Nós novamente estamos oferecendo o curso a vocês acadêmicos na modalidade na via remota. Então essas aulas, esses cursos estão sendo gravados aqui na Unipar de Guaíra, né, previamente, porque novamente nós estamos com essa temporariamente, não é, com essa interdição da pandemia, e isso fez com que nós não pudéssemos ter vocês aqui, acadêmicos presentes, né, agora fazendo essas atividades complementares que são, né, realizados todos os anos aqui na Unipar no período do recesso acadêmico, nos meses de junho e julho. Então hoje vamos começar o curso de Direito Ambiental 2021, então eu vou passar algumas orientações para vocês. Essa aula aí vai ser transmitida como aula de introdução, onde eu vou dar as explicações, especialmente para os nossos alunos da primeira série do curso de Direito, né? Já convidei todos a participarem, são meus alunos lá na disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, então todos estão convidados, mas as introduções a todos do funcionamento do curso, mas especialmente aos alunos da primeira série do curso de Direito daqui de Guaíra. Então esse curso ele tem uma carga horária de 80 horas aula, diferente do curso do ano passado. O curso do ano passado ele tinha uma carga horária maior, esse ano a carga horária está um pouco mais reduzida, então ele tem uma carga horária de 80 horas aulas. O que é que o acadêmico deve fazer para receber, né, essas horas aulas como as suas atividades complementares, que é uma necessidade, é um requisito curricular? Tem que fazer a inscrição, não basta somente acompanhar aqui, né, a nossa aula pelo YouTube, e essa aula que será gravada também e postada pelo Classroom, mas não basta somente o acompanhamento das aulas, né, do curso. É necessário que faça a inscrição no site, o site da Unipar, desde o dia 1º de julho, já disponibilizou as inscrições de acadêmicos, não acadêmicos, professores, né, demais interessados na participação do curso. Então, para receber a carga horária é necessário uma declaração que é emitida online pela própria Unipar, e para essa certificação ser emitida, então, é preciso que o aluno vá lá e faça com o seu registro acadêmico, faça a sua inscrição no site da Unipar. Entra no site lá, unipar.br, procura lá na página institucional, na página geral, o local onde se tem a realização de cursos e eventos 2021, seleciona o campus de Guaíra e vai aparecer lá os cursos que são oferecidos agora no mês de junho e julho 2021, né, para a participação de todos os interessados. É importante que faça a inscrição é gratuita, mas é somente para fins de certificação, então, de um curso de 80 horas. O nosso curso começa hoje, né, na terça-feira, dia 6 de julho, e ele se estende, né, no dia 7, no dia 8 e no dia 9, falando sobre aspectos gerais do direito ambiental. Eu já deixo claro a vocês que o curso é voltado para o direito penal, mas no enfoque das legislações civis e processuais civis, então Constituição Federal, histórico, né, direito internacional, toda a previsão legal de direito civil. No entanto, nós não temos um enfoque voltado aos crimes ambientais. A parte do direito ambiental penal não é minha especialidade. Eu tenho formação, graduação, especialização e mestrado em área civil, então a parte de direito penal e processo penal, como não é da minha área, eu preferi em deixar fora da realização desse curso o capítulo específico destinado aos crimes ambientais. Então nós teremos, né, uma abrangência desse curso de direito ambiental na área civil e área administrativa,
ambiental, mas vai ficar de fora, vai ficar faltando, principalmente para os alunos que estão aí se preparando para o exame da ordem, os acadêmicos do 5º ano, tem que pegar a legislação que fala sobre a lei de crimes ambientais, é uma legislação avulsa, tá? É uma legislação específica que fala sobre a lei de crimes ambientais, e complementar o conteúdo, se assim desejarem, se assim acharem interessante. Hoje nós temos vários blocos, né? O curso é modulado em vários blocos. Hoje, após essa introdução, nós teremos um bloco logo em seguida, né? Disponibilizado para vocês assistirem, que vai tratar do histórico, quer dizer, de quando começou o direito ambiental, né? Ele é um direito novo, e como ele começou, a previsão dele no ordenamento jurídico brasileiro, na Constituição Federal do Brasil de 88, né? O que ela diz, o que ela fala sobre isso no seu artigo 225, e como que o direito ambiental é visto fora do Brasil e dentro do Brasil, né? Então, esse primeiro bloco, que é hoje, né? Que é encerrando aqui, vocês já podem começar a acompanhar, vai falar do histórico do direito ambiental, dos primeiros encontros mundiais, das primeiras ideias, das primeiras legislações protetivas voltadas ao direito ambiental, e vou passar para vocês também a previsão legal. Nós não temos uma codificação ambiental unificada, não temos um código de direito ambiental. Então, isso faz com que a gente tenha que peneirar a legislação, tanto na esfera federal como na esfera estadual e um pouco menos na municipal. No curso nós não temos tempo de tratar das resoluções do CONAMA, mas vou destacar para vocês as principais resoluções do CONAMA sobre a matéria ambiental. A editora Saraiva, né, vou fazer uma propaganda aqui da editora Saraiva, mas é a única editora que eu conheço que fez isso até o momento. Ela fez uma compilação das leis ambientais. Então a biblioteca da Unipar tem, e se vocês tiverem interesse no tema, quem trabalha na área ou tem interesse no assunto, existe pela editora Saraiva uma codificação, né? Não é um código, porque o código não existe, mas ela fez o trabalho, a editora fez o trabalho de unificar as principais legislações ambientais do Brasil, resoluções, portarias, decretos, toda a legislação vigente, tá? Código de Águas, o novo Código Florestal, Política Nacional do Meio Ambiente, enfim, fez uma compilação das principais legislações aplicáveis no território brasileiro e unificou em uma única codificação. Isso é uma dica que eu dou para vocês acadêmicos, porque isso é muito interessante. Ao invés de ficar procurando, né, aleatoriamente qual a legislação que será utilizada em cada caso específico, em cada caso concreto, com uma codificação única facilita, pelo menos para se ter uma noção do que se diz sobre legislação ambiental na esfera federal no Brasil. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre o histórico, a importância do direito ambiental dentro dos direitos fundamentais, dentro da Constituição brasileira, como lei maior, a sua previsão legal, as principais codificações. Nós temos muita lei recente, lei federal nova, que ainda está em trâmite, muita coisa sendo discutida nesse momento, né, que fala principalmente sobre resíduos sólidos, e outras legislações. Então nós temos um apanhado hoje sobre a previsão legal. Amanhã, no dia 7, então na quarta-feira, nós teremos transmissão também do curso com a aula gravada que vai falar sobre os princípios ambientais. Os princípios ambientais eu destaco sempre, né, durante as aulas aqui na universidade, que a importância é quando você não tem tempo de conhecer, de fazer a leitura, né, de toda a legislação ambiental. A legislação ambiental é bem farta, porque ela se estende bastante em nível na esfera estadual e municipal, então muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de fazer o acompanhamento, né, da vigência dessa legislação. Então, quando não há um tempo suficiente ou um preparo adequado para se conhecer toda a legislação em si, os princípios, ele faz com que a gente tenha uma ideia, né, do que é que se quer quando se fala em preservação ambiental. Qual é a tutela jurídica que está sendo protegida quando se fala em direito ambiental, na questão ambiental. Não são muitos os princípios, é uma média de 7 ou 8 princípios, né,
se forem procurar nas doutrinas, alguns doutrinadores estendem um pouco mais, porque eles bipartem alguns princípios em dois, como por exemplo o da precaução e o da previsão. Então eles fazem uma separação nos princípios, e outros doutrinadores, é uma questão metodológica, eles unificam, né, e falam de ambos num único princípio. Então na aula de amanhã nós vamos falar sobre os princípios ambientais para ter uma noção geral, um apanhado geral, o básico sobre a ideia, qual é a ideologia jurídica da proteção ambiental. No dia 8 de julho, nós vamos deixar reservado somente para falar do Código Florestal. O nosso Código Florestal, ele é novo, né? Ele é um código de 2012, ele é muito novo, e ele sofreu muitos vetos na sua elaboração. Enquanto era projeto de lei, teve muitos vetos do governo federal, e tem questões, ele tem alguns artigos, alguns pontos que até hoje estão ainda, né, em 2021, em questão de decisão polêmica do STJ, do STF, principalmente a questão da aplicação das multas, né, como que fica o princípio da anterioridade, como que fica a questão da aplicação da lei nova, da lei antiga, das multas ambientais, da fiscalização do próprio IBAMA, dos institutos de fiscalização. Então nós tivemos bastante pontos, né, que alguns pontos que até, por exemplo, o estado de Santa Catarina, o estado do Rio de Janeiro, eles têm bastante ações no STJ em andamento, e a gente faz um acompanhamento disso tudo sobre a questão de demarcação das áreas de reserva legal, né, quais são as exceções que se pode dar a essas áreas de reserva legal, as áreas de proteção permanente, chamadas de APP, a questão do EIA, né, da elaboração de um estudo, né, de impacto ambiental, e do cadastro ambiental rural, que é a carteira de identidade rural, né, que nós temos hoje, substituindo aquela antiga verbação nos cartórios de imóveis. Então, como tem bastante assunto, nós vamos deixar um dia, o dia 8 vai ficar somente para o Código Florestal, esse apanhado todo aí para vocês. E no encerramento, na sexta-feira, vou conversar com vocês sobre a questão dos licenciamentos ambientais, as licenças ambientais prévias de instalação e de operação, em todas as suas modalidades, elas estão previstas na Política Nacional do Meio Ambiente. É uma lei que dá todo o esqueleto, que dá toda a estrutura do funcionamento administrativo, da parte executiva da lei ambiental no Brasil, desde o funcionamento do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, do próprio poder do governo federal, e autorização que se dá, né, de execução dos municípios e dos estados em matéria ambiental. Então é interessante esse destaque da Política Nacional do Meio Ambiente, uma legislação específica ambiental de 1981, e fala bastante sobre sustentabilidade e essa questão envolvendo o consumo, né, o consumo consciente, o consumo sustentável. Então a gente encerra o nosso curso falando sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, licenciamento, sustentabilidade, e um comentário sobre a nova lei. Nós temos uma nova política ambiental no Brasil, que é a Lei de Resíduos Sólidos. A Lei de Resíduos Sólidos, importantíssima nas áreas urbanas, de aplicação urbana, né? Vou fazer um comentário sobre essa legislação com vocês também no último dia, certo? Então aí a gente tenta fazer um apanhado, né? Ainda que não de uma forma verticalizada, aprofundada, mas de uma forma de conhecimento, né? De apresentação do tema a vocês, alunos, sobre a questão, sobre a matéria ambiental. Então, quem não fez a inscrição hoje é o último dia, tá? Dia 6 de julho, hoje é o último dia. As inscrições abriram já no site no dia 1º e encerram hoje no dia 6. Pode ir lá fazer a inscrição ainda no site da Unipar. Validade do certificado de 80 horas. E aqui, né, no YouTube e nessas aulas que estão disponibilizadas aí no Classroom de vocês, todos os dias a partir das 19 horas e 20 minutos, o vídeo entra no ar e fica aí para vocês poderem assistir e acompanharem, né, no horário que for mais oportuno, mais adequado para cada um. Vocês podem assistir o vídeo um pouco hoje, um pouco amanhã, a forma que vocês acharem necessário. Eu estarei no chat acompanhando,
né, a exibição das aulas juntamente com vocês. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, né, quiser conversar comigo, dar uma boa noite lá, eu vou estar lá no chat junto com vocês. Mas lembrando que, diferente da forma que nós fizemos no ano passado nós fizemos as gravações aqui na Unipar ao vivo, né? Esse ano, devido a algumas interdições da pandemia, nós estamos fazendo as aulas gravadas um pouquinho antecipado, mas eu estou aí, né, online com vocês para aquilo que vocês precisarem, se tiver alguma dúvida, alguma orientação assim. Tranquilo? Não se preocupem bem, aproveitem as aulas, né? São várias aulas, elas estão bem especificadas aí, aula 1, aula 2, aula 3, vocês vão fazendo o acompanhamento. Não se preocupe com as anotações, porque nós não temos uma avaliação. O curso é um curso informativo, né, explicativo para vocês, mas nós não temos avaliação, nós não fazemos nenhum tipo de avaliação acadêmica. Mas os pontos principais, os destaques principais de legislação e tudo mais, eu posto para vocês, alunos. Eu vou deixar todos os textos e informações necessários, os resumos, né, escritos e postados lá no material do Classroom, tá? Então, até o final, até a sexta-feira, todo o material vai estar postado lá para vocês, para quem quiser acompanhar ou tiver interesse. Tudo bem? Somente para quem quiser. Essa apresentação, eu gostaria de conversar com vocês para fazer algumas atualizações, né? São somente atualizações em relação ao curso que foi proferido no ano passado. Então, no ano passado, nós conversamos sobre esses temas que eu destaquei com vocês e a grande apreensão do ano passado, no momento, né? Além da pandemia, a grande apreensão era o ministro Ricardo Salles. O nosso curso não é político, né? É extremamente jurídico, a gente fala somente da legislação que nós temos no Brasil, exatamente como ela é, e não como ela deveria ser ou não como ela foi. Nossa análise aqui, o objetivo do curso de Direito é só o conhecimento, o entendimento, né, da lei que nós temos no nosso Brasil, da lei vigente, né, independente de quem a fez e por que fez e como ela foi feita. Mas ano passado, 2020, nós tínhamos uma grande apreensão sobre críticas ao ministro do Meio Ambiente, até então era o Ricardo Salles. Agora, semana passada, nós temos a notícia, então é uma atualização do curso, da saída do ministro Ricardo Salles, né? Ele foi exonerado e já temos um novo ministro do Meio Ambiente, novíssimo, né? Estamos observando quais serão os seus atos, quais serão as medidas, né, em relação ao meio ambiente, agora em 2021. O nome dele é Joaquim Leite, ele trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente do Amazonas, juntamente com o ministro, na filosofia, né, e indicação do ministro Salles. Então, nós temos um novo ministro do Meio Ambiente, agora 2021, o senhor Joaquim Leite. Ele participou da sociedade rural por muitos anos. Se vocês procurarem o currículo dele na internet, vocês vão encontrar. Na verdade, ele tem um perfil um pouco diferente, ideológico, do ministro Salles. O ministro Salles ficou, por questões polêmicas, marcado como o ministro da boiada, né? Deixa a boiada passar, e por críticas em relação a desmatamentos, né, na região da Amazônia. Ele teve também críticas positivas, né? Eu, com minha função aqui pedagógica, é passar para vocês as críticas negativas, que foram as questões de aumento de desmatamento, né? Alguns vinculados pelo INPE na área da Amazônia, mas ele também teve críticas positivas na aplicação da Lei de Resíduos Sólidos nas áreas urbanas do Brasil. Quando a gente fala em meio ambiente, as pessoas associam diretamente, né, com muita frequência, é muito comum associar com área rural, com floresta, com animal, né, com vegetação. Mas o ministro Salles, ele fez uma aplicação exemplar, né, sobre a aplicação de uma lei que já existe no Brasil há muito tempo, mas ela só não era aplicada, ela só não tinha eficácia, que é a aplicação da Lei de Resíduos Sólidos e Poluição Ambiental no Brasil. Então, assim, pontos positivos, pontos negativos. Com esse novo ministério, ele é marcado por uma questão sobre os direitos indígenas, e estamos só começando o curso aqui. Vamos ver no decorrer do ano, ou talvez no curso do ano que vem eu possa falar um pouco mais sobre isso com vocês,
mas existe um projeto que está em votação na Câmara dos Deputados, né, na Comissão de Constituição e Justiça, e é um projeto que eles estão querendo aprovar para movimentar, para alterar algumas questões indígenas. Então o ministro Salles, ele sai com aquela marca, né, com aquela característica da questão dos desmatamentos e dos resíduos sólidos. Infelizmente ou felizmente é assim mesmo que funciona, né? Os professores de ciência política vão concordar comigo que essas questões políticas acabam intervindo na legislação jurídica brasileira, então, e na forma como essa legislação ela é aplicada, alterada, às vezes revogada, né? Colocada em prática. Então nós vamos mudar agora o viés. 2020 tinha esse enfoque ambiental e eu acho que 2021, palpite meu aqui, o enfoque será mais na questão indígena. Tudo envolve cidadania? Quando eu falei meio ambiente, sim, tudo envolve cidadania. Mas esse projeto que está em discussão agora, né, no dia de hoje, lá na Câmara dos Deputados, ela quer desconfigurar um pouquinho a legislação atual que nós temos. Mais uma vez eu estou dizendo, eu não estou criticando, eu estou explicando para vocês o que é que está acontecendo. E essa desconfiguração da lei, ela altera, né, o marco temporal da nossa Constituição Federal. Ela diz, né, em breves palavras, que todas aquelas demarcações, né, ou aqueles territórios indígenas, ainda mais daquela população, nós temos 114 povos isolados no Brasil, sem contato, índios que não querem contato algum com a civilização, né? Então esse projeto de lei ele busca mudar isso daí. Se até 88 não houve demarcação ou não houve homologação por parte do governo federal, dos estados desses territórios, com esse projeto de lei isso não vai mais poder acontecer. Então o que aconteceu até 88 aconteceu, e de 88 para frente, aquilo que até 88, até agora, 2021, não foi demarcado, não foi homologado, não será mais. Então é por isso que está tendo essa polêmica aqui na cidade de Guaíra. A gente acompanha isso com bastante frequência, porque já tiveram 2 protestos indígenas, né, nesse último mês, e a questão é justamente, eu quero passar para vocês acadêmicos um senso crítico, né, uma opinião crítica sobre o assunto. Você, aluno, vai me dizer depois, né, em sala de aula a gente vai conversar se você é a favor ou se você é contra, mas é importante que você entenda o que é o movimento que está acontecendo, né, para que a gente possa dar opinião jurídica, né, sobre o assunto, mas conhecendo o tema, o que é que está acontecendo. Então nós temos um projeto de lei agora na Câmara dos Deputados, né, com um viés, com uma porcentagem muito grande de aprovação, onde será alterado toda a demarcação de terras indígenas, tanto dos indígenas, né, sociabilizados, como os dos indígenas chamados isolados. Então vai ter uma alteração na legislação que acaba alterando a própria Constituição Federal, né, que fala sobre se pode ter demarcação ou não pode ter demarcação. O que se quer é ter uma segurança jurídica maior nesse assunto, para evitar que todo ano, até mesmo por uma questão política, né, uma questão oportunista, esse assunto venha à tona. Então o que se quer agora com esse projeto é dizer, vai demarcar, não vai demarcar, o que é que está demarcado, e deixar isso de uma forma bem concretizada. Outros assuntos entram nessa discussão do projeto de lei, então atualizando o nosso curso aqui, que fala sobre a questão da mineração dessas áreas. Só lembrando que as terras indígenas, eu já falei isso para vocês em cursos anteriores, que as terras indígenas elas têm autorização para mineração, mas pelos indígenas. Então o indígena que está ali naquela área demarcada, ele pode minerar, ele pode usufruir dos minérios existentes ali naquela área. O que se quer agora com esse novo projeto de lei é que se abra essa mineração, que se amplie, se estenda essa mineração não somente pelos indígenas, mas também por empresas, por propriedades privadas. Uma flexibilização nas licenças ambientais de minério no Brasil, de uma forma geral, né? Irregularidades a gente já sabe que existe e sempre existiu, não é característica do governo atual, né? Outros ministros do meio ambiente fizeram a vista grossa desde sempre no Brasil sobre essas questões. A única diferença era que aquilo que não
era visto, não era um problema. Ninguém discutia isso como um problema, mas ninguém sabia que o problema existia. O problema sempre existiu, sempre esteve lá, a lei sempre existiu, as pessoas não se interessavam pelo tema e não tomavam conhecimento. Nós estamos vivendo uma nova onda, essa onda da globalização, da internet, todo mundo tem conhecimento e ciência do que se passa, do que acontece. Né? Esses atos não são mais atos privados, são atos públicos, e hoje as pessoas se interessam mais pelas questões ambientais, pelas questões jurídicas, pelas questões políticas, e hoje opinam mais. Isso é a democracia, essa é a beleza da democracia. Hoje todas as opiniões, né, podem ser aceitas, e a opinião da população é que vai influenciar na legislação, no nosso ordenamento jurídico. Então, hoje se discute essa questão, né, nesse projeto de lei aí, que está tramitando na Câmara dos Deputados, né, de desburocratizar, de flexibilizar um pouco mais essas licenças ambientais, liberando poder para os estados e municípios na concessão, né, da mineração nessas áreas, tanto áreas particulares, áreas públicas, como áreas que eram demarcadas, áreas de propriedade indígenas. A questão das multas ambientais, como eu falei ano passado, elas continuam, né, em debate, é uma questão que ainda não foi pacificada, né, desde quando essas multas serão anistiadas ou não serão anistiadas. As multas já foram aplicadas, mas o que se discute hoje, tanto no Poder Judiciário, como também dentro do próprio Poder Legislativo, né, no nosso Congresso Nacional, é a questão da prescrição, da validade, né, da eficácia, desde quando essas normas têm realmente efetividade ou não têm efetividade para serem cobradas. Então isso tudo é uma questão que ainda é muito polêmica, né? Está muito politizado isso no Brasil. Muitos polos, né? Ou a esquerda ou a direita, ou meio termo. Então nós estamos acompanhando, nós estamos aqui como, né, como ouvintes, como visionários do que está por vir e acontecer. Mas é importante a gente já ir acompanhando isso tudo, né? E irmos nos atualizando nesses temas ambientais. No decorrer de um ano que passou da última gravação, eu estive aqui na Unipar para falar sobre esse tema, né? Nesse último ano aí, nesse retrospecto desse último ano, nós tivemos, eu nunca vi tanto, né, a matéria ambiental em pauta como eu vi esse ano. Mas sempre nós tivemos a questão polêmica da questão ambiental, Brasil e fora do Brasil, Brasil com França, Brasil com Noruega, a Greta, nós tivemos muitas notícias ambientais, e isso é bom porque era um tema que até então não despertava tanto interesse nacional, e hoje a gente vê que todo mundo está interessado nisso aí, né? O direito ambiental, eu sou suspeita de dizer, mas o direito ambiental e o direito do consumidor é a pérola do direito, né, contemporâneo. Hoje em dia, quem gostar de se especializar nessas áreas, ela é uma área muito ampla, uma área vasta, interessantíssima, né? E internacional, cosmopolita, porque o mundo inteiro está alterando a sua legislação e o seu ordenamento jurídico voltado para questões ambientais, tanto na área de animais, de maus tratos animais, de direitos animais, né? Como na interdisciplinaridade do direito ambiental com outras áreas, com questão de cosméticos, enfim, em tantas outras áreas do direito ambiental ele se encaixa e se adequa. Tudo bem? Então essa é só uma apresentação do curso para vocês. Eu estou aqui, né, fazendo a apresentação e explicando para vocês que vocês terão então a disponibilidade aí no YouTube de todas essas aulas com esses conteúdos que foram passados para vocês. Se precisarem conversar comigo, então eu saio daqui agora, eu me despeço, mas eu fico lá no chat para conversar com vocês. Façam a inscrição no site, tá? Para receber o certificado, para receber a carga horária. Espero que vocês aproveitem bastante e vamos ver esse ano que vem, vamos ver como que vai ficar as coisas, como que as coisas vão se desenvolver. Nós não deixamos, foi bom que nós fizemos um aprendizado, uma forma de aula diferente. Ano passado foi ao vivo, esse ano está sendo gravado. Mas vamos ver ano que vem como que a gente vai fazer, né? Mas sem os cursos vocês não ficarão, e é interessante daí então, que vocês possam participar e perguntar, e a gente possa debater de uma forma melhor e ver qual é o final, né, dessa questão aí, desse projeto de lei, que hoje é o assunto fresco, né, do direito ambiental no Brasil.
Espero que vocês apreciem as aulas. São aulas teóricas, são aulas didáticas, né? Só para explicação do tema para vocês, como um complemento à grade curricular de vocês acadêmicos. Agradeço a atenção de todos, me despeço agora. Uma boa noite a todos e espero que vocês aproveitem essas aulas que estão aí sendo disponibilizadas a todos. Muito obrigada pela atenção e até mais.